Olá, como estão? Tudo bem? Prazer estar novamente com vocês, tá? Aqui é para dar sequência às nossas aulas de perícia judicial. Aqueles que não me conhecem ou por algum motivo não tiveram na aula passada, meu nome é Mário Prates, tá? Sou corretor de imóveis, sou perito avaliador, corretor público, advogado, especialista em direito imobiliário. E estamos aqui no mercado imobiliário aí há aproximadamente 35 anos. Tá? É uma satisfação poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência, um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Tá? Então vamos dar sequência, né? Falamos lá sobre a atividade na aula anterior, sobre a atividade do perito, o conceito de perícia, como o perito deve agir, como ele deve se apresentar, como ele deve se cadastrar no fórum, né? Qual é a forma dele lidar ali com as notificações, como ele deve receber esses documentos do fórum, né? Então, os procedimentos, o que é um processo, como é formado o processo, como as brigas, as lides chegam até nós, né? Ou seja, de que forma, aonde nós devemos atuar. Tá? Então, feita essa primeira abordagem, essa primeira... sabemos sintonizar aonde nós estamos, aonde nós vamos atuar, qual vai ser o nosso campo de trabalho, né? Vamos usar essa expressão melhor, onde vai ser, né, que vamos estar à frente ali de casais que estão se separando, de empresas que estão dividindo ou estão em briga judicial, um banco contra um devedor de aluguel contra um proprietário de imóvel ou vice-versa. Então, essas são as áreas, são o nosso cenário de nossas ações, de nossas atribuições. Para isso, o profissional, o perito judicial ou extrajudicial, tem que ter um bom jogo de cintura, tem que ter claro, sempre muito profissionalismo, né, para não misturar as situações, para não se envolver com situações dos outros. Tá? Isso é profissionalismo. O tempo encarrega de nos moldar assim, tá? Não tomar as dores de ninguém, isso é muito importante para o perito, tá? Então vamos falar sobre isso aqui, tá? Quando nós falamos de independência, que o perito é um profissional independente, esta independência ela é uma independência regulada, não é uma independência total, geral e irrestrita. Não é isto. Ele é independente no seu convencimento. Ele é um profissional independente na sua convicção, na formação da sua convicção. Tá? Nós somos dependentes, professor, de prazos, somos dependentes de cumprimento de horário, somos dependentes de cumprimento de normas técnicas, somos dependentes de procedimentos, de forma como nós vamos agir, do que nós vamos escrever, do que nós vamos falar, somos. Tá? Somos dependentes de tudo isto. Porém, somos independentes no principal, que é a nossa livre convicção. Tá? Como o juiz é independente para julgar o processo, claro, dentro dos limites da lei, dentro do que determina o Código de Civil, Processo Civil, o Código Penal, Processo Penal, ele vai julgar dentro daqueles requisitos que a lei determina. Mas a sua convicção é dele, a convicção é dele. Tá? Se é mais ou se é menos, se ele pode ou não pode condenar 10 anos ou 15 anos, então é a convicção dele. No nosso caso, nós temos nosso livre-arbítrio profissional, tá? O arbítrio do perito, ou a capacidade de interpretar uma situação, um fato, e colocar isto com dados técnicos em uma avaliação. Tá? Isto é independência do perito. Tá? Então, o perito significa dizer que deve realizar o seu trabalho pericial de forma isenta. Eu não posso ser comprometido com eu estou devendo para aquele cidadão lá, então eu vou ter que amenizar a coisa para o lado dele.
sou credor daquele outro lá, então eu vou prejudicar ele porque eu quero, né, comprar o imóvel dele barato. Então eu não gosto daquele fulano, era casado com a minha irmã, ele largou a minha irmã, eu era casado com fulano. Tá? Então você, quando surgir uma situação dessa, que surge, cidades menores então, mais comum, você tem que se declarar não suspeito, você vai se declarar que você não pode assumir aquela perícia, dizer ao juiz, falar, excelência, eu teria o maior prazer em fazer essa perícia e tal, mas eu não posso em virtude de ter grau de parentesco, grau de amizade ou inimizade com uma das partes, certo? O juiz vai entender, você se deu por impedido, tá? Você vai declarar o seu impedimento. Agora, se é suspeito, a outro alega a sua suspeição, o Mário Prates é amigo do Beltrano lá. Aqui a foto dos dois no Face, os dois foram para a praia junto, junto não, né? As famílias, né? A família são amigas, viajam juntos, os dois tomando uísque aqui na festa, os dois ali comemorando a vitória do presidente e tal. Então são essas coisas. Toma até água agora. Que nós não podemos deixar acontecer conosco. Por quê? Porque é o nosso nome. Já pensou você assumir uma perícia, começar a dar os seus honorários ali e tal, fixou, deu todo aquele trabalho, aí uma das partes vem lá e fala, olha, eu não concordo, chama impugnar o perito, não concordo por isto, o perito aqui faltou com a verdade, não teve ética, não comunicou ao juiz que ele era amigo de uma das partes, e eu estou provando que ele é. O juiz vai te olhar com maus olhos, já vai te tirar, porque o juiz não quer problema para ele. Certo? Ele não quer que amanhã, depois aquela parte ali que está procurando pelo em ovo, vá recorrer dele ter aceito. O juiz pode ser seu melhor amigo. Aí ele vai dizer, olha, fulano, não vou te nomear, por quê? Porque vai ser objeto de recurso. E é o que a parte está querendo. Ele está querendo levar esse processo para o tribunal, coisa que eu ia decidir aqui em 1 mês, 2 meses, no tribunal vai passar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tá? Para decidir uma coisa que muitas vezes pode ser evitada. Então o juiz, evitando esse problema, você está evitando para você queimar o seu nome e evitando que o processo tenha esses sobressaltos, ok? Então a independência do perito é neste sentido. Eu vou avaliar um imóvel, eu vou fazer uma vistoria num bem, eu tenho o meu convencimento. Eu gosto ou não gosto, sinto que isto é bom ou não é, isto aqui vale mais porque aquele, por quê, tá? Porque é nosso conhecimento. É diferente de cálculo matemático, tá? Por isso que eu falo que o profissional hábil para avaliar imóveis chama-se corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Por quê? Nós não vamos fazer cálculo, aqui tem tantos tijolos, aqui tem tantos de argamassa, aqui tem tanto de ferragem, aqui tem tanto, então o preço do imóvel é tanto. Não, isso é cálculo aritmético, isso aí qualquer computador faz, tá? Qualquer chama o seu João Pedreiro lá, seu João, orça para mim essa parede aqui, orça para mim essa casa. O seu João vai lá e orça. Vai dar uma margezinha mínima? Vai, porque o seu João não está atualizado com o preço da ferragem, não sabe qual que é o preço do Sinduscom. Mas se a gente for lá na tabela do Sinduscom, nós pegamos e fazemos orçamento. Então isso para mim não é avaliação, tá? Me desculpe os colegas que defendem essa linha aí. A avaliação é sentir, é o profissional ir ao mercado e ver o meu imóvel, tá? Ficar ali na frente do imóvel aqui, ó. Quantas vezes eu fiz isso? Aí você percebe o fluxo de gente, você percebe que ali é ruim para estacionar, você percebe que ali é um ponto de ônibus. Tá? Tem um imóvel de um amigo meu, só para eu dar um exemplo para ficar nas suas memórias. Esse amigo meu tem uma loja de móveis, de sofá, móveis para casa, para escritório e tal. Muito boa. Só que esse imóvel tá numa baixada, um declive, né?
lá para todo mundo entender, uma baixada. E quando chove, ali empoça a água. Nós, né, costumamos limpar os bueiros, nós não jogamos garrafa PET, nós não jogamos lixo, nada, né, na rua, né? Então, nós somos assim, perfeitos. Então, por algum motivo que ninguém sabe, aquilo ali alagava. Aí o que acontecia? Vinham os ônibus, uma baixada, uma via rápida, o ônibus passava ali naquela água e jogava lama, água suja na parede dele, na calçada, na parede e tal. Esse cidadão usou todos os meios e mecanismos e amizades possíveis para fazerem um bueiro, como que fala? Um dreno, aquelas caixas de dreno, né? Tem um nome de lá, não lembro. Tá, aquelas caixas que vocês já entenderam. Ali. A prefeitura tal, catou, né, achou, de fato, fica ruim ali, tal, e fez. Só que fez assim, o senhor galeria, né? De galeria de água, né? 3x3 e tal, e meteu um tampão em cima e tal. Só que ela ficou uns 20, 30 centímetros do nível da calçada, do nível da entrada, onde entravam os carros, onde era o rebaixado da calçada. Ficou uns 20, uns 20, 25 centímetros. Não entra carro ali, tem que entrar pela calçada do vizinho. Ele tá lá pé da vida, por quê? Porque matou a entrada de carro dele. Vira e mexe tem um carro com a roda de pendurada, vira e mexe tem alguém que vai tentar subir ali de caminhonete, de negócio, dá aquele fumaceiro na frente da loja dele. Então, ou seja, uma coisa que era mal, acabou piorando, né? Acho que não é mal que não possa piorar. Então, para ele, quando chovia, era uma vez, 15, um dia, 2 dias, né, a cada 6 meses, né? Agora ele tem um problema diário, tá? Resumo da ópera, e não vamos tirar aquela galeria de lá, não, porque já fizeram com gosto mesmo, gastaram dinheiro, a prefeitura gastou dinheiro para fazer. Mas refletiu negativamente no imóvel, no negócio dele. Ninguém mais para ali. Geralmente quem vai comprar móveis, que vai olhar móveis, pessoas, né, que andam de carro, que tem carro, que querem parar, querem ter um estacionamento, uma facilidade na frente. Tem 3, 4 lojas lá para frente que tem, por que eu vou parar nessa que não tem? Qual é o atrativo? Tá? Então, nobres colegas, ele está vendendo, claro, não fechou as portas, não vai fechar, mas por quê? Porque ele está vendendo de outra forma. Mas a parada ali, o estacionamento, acabou para ele. Então, isto é sensibilidade que o corretor tem que ter, tá? Empatia ali com o negócio, com o mercado. Isso a gente não aprende em banco de escola, tá? Vamos lá. Então, entenderam o que é independência, o profissional saber avaliar com base no seu sentir, no seu olhar, no seu perceber, no grau de percepção que ele tem comercial. Bom? Diferenças entre laudo pericial feito por um corretor e um laudo pericial feito por um engenheiro. Pericial é perícia judicial, não é perícia particular. Particular, o do engenheiro chama perícia de avaliação de engenharia, né, laudo de perícia de engenharia, e o do corretor chama parecer técnico mercadológico, PITAM. Lá na justiça, os dois passam-se chamar, passam-se chamar laudo pericial. Bom, ponto final, certo? Não existe diferença. Não existe. Um cuida da parte estrutural, um cuida Isso ficou convencionado, tá? O nosso presidente, do vice-presidente do COFES, de avaliações de imóveis, né? O meu ilustre amigo, professor, foi meu professor Luiz Fernando Pinto Barcelos, ele definiu muito bem isso, que para os engenheiros, para que não houvesse esta dubiedade, interpretação duvidosa de um e de outro, quem fez ou quem não fez, os engenheiros passaram a chamar o documento que eles emitem de laudo pericial.
né, de engenharia. E nós passamos a chamar o nosso de parecer técnico de avaliação mercadológica. Para isso foi criado, foi editado uma resolução, a 1066, de 2007, que definiu isto, que nós fazemos é o parecer mercadológico, certo? Então, não existe, tecnicamente falando, diferença entre um documento e outro. Existe só diferença na denominação aqui no dia a dia. Na justiça, ambos são idênticos. Tá bom? O que mais? Vamos lá. O perito, ele como auxiliar da justiça, ele pode fazer 2 ou 3 outras atividades, que não só a avaliação. Ele pode fazer a vistoria, ele pode fazer o exame, né? Examinar um prédio, examinar uma... Ah, mas professor, mas examinar não é saber se a estrutura aguenta? Não, o exame nós podemos fazer, examinar, saber se este imóvel aqui comporta uma escola, se ele é apropriado para uma escola, isso é um exame. Eu posso saber se esta sala que eu estou é uma sala acústica, se lá fora ela não ouve o barulho, não dá interferência, não tem ruído, não tem... né? Então isso é um exame. Então nós podemos fazer vistoria, exames e, que é o mais comum nosso, a avaliação e o que mais a gente sabe fazer, certo? Então, nós como auxiliares do Poder Judiciário, nós estaremos, como eu já disse, estaremos peritos por alguns dias, não seremos peritos, estaremos, tá bem? Vamos lá na frente, o que mais? O perito, ele tem acima de tudo que ter uma moral ilibada. O que é, professor, moral ilibada? Fala aí em português. Tá, em português significa que nós precisamos ser uma pessoa de bem. Somos uma pessoa que não podemos ser aquele caloteiro, emitente de cheque sem fundo. Ah, mas eu emiti um cheque sem fundo uma vez, né? Ninguém usa mais cheque hoje, né? Hoje é só Pix e cartão, né? Mas tudo bem, eu tenho aí uns 10... aqueles colegas que não sabem, né? Mas falavam os 10 borrachudo, né? Que bate e volta. Tem um cheque sem fundo, eu não sou mal pagador de aluguel, eu não sou mal pagador disso, meu nome não está no Serasa, meu nome não está no SPC, meu nome não está... Por quê? Porque quando nós formos nos credenciar, nós precisamos ter estes documentos, essas certidões, tá? Ah, mas professor, mas eu tenho uma ação correndo na justiça, onde o banco está me cobrando juro, correção monetária, eu não paguei, eu acho que é indevido. Tira uma certidão lá do fórum, chamando de objeto EP, certidão de ação, objeto IP. Nessa certidão, o que ela significa? Que o funcionário, o gestor do fórum, vai dizer, olha, o banco X ajuizou a ação contra o Y, contra o corretor Y, cobrando uma dívida de 100 mil reais, o corretor Y se defendeu dizendo que não é 100 mil, é 50 mil, que ele já pagou, que os juros é absurdo, abusivo e tal, e essa ação está em trâmite, ainda não foi julgada, tá? Esta é uma certidão de objeto da ação. O juiz vai analisar isso e vai falar, não, de fato, ele tem direito de estar discutindo judicialmente. Ele não é um inadimplente, um mal pagador. Ele só não vai concordar com a dívida, né? Ah, o aluguel está vencido, 2, 3 parcelas, que o proprietário cobrando um juro absurdo e ajuizou uma ação de despejo, tal. Ah, o cara não paga aluguel. Não, muitas vezes ele tá querendo pagar, porém o proprietário que não quer receber aqueles valores, quer receber acima. Então são situações e situações, tá? Cabe a nós demonstrarmos isto. Mas agora não pode ser aquele cara, aquele cidadão também. Você passa ali no barzinho da esquina, tá lá ele, né, 2 horas da tarde com um copo na mão. Ah, mas professor, o que tem beber 2 horas da tarde? Não sei o que tem beber 2 horas da tarde, aqui em Cuiabá é quente para besteira, né? Então, se estiver num bar 2 horas da tarde, sinal que você gosta muito de uma cervejinha, né? Então, mas eu posso beber de segunda a quinta e trabalhar sexta, sábado e domingo? Quem que diz que eu tenho que trabalhar de segunda a sexta? Não sei. Então, você que tem que fazer uma análise, se é certo ou não é. Tá?
o conceito de moral e de bom costume ele é pessoal, tá? É objetivo, ele vai da pessoa. Então, cada um tem o seu jeito. Mas cuidem com isso, por quê? Porque as partes, hoje, essa aula é gravada, mas não tem nada a ver, nós estamos em aula. Nós causamos ciúmes em muita gente, tá? Como diz minha filha, pronto, falei. Nós, peritos avaliadores, estamos causando ciúme, nós estamos causando, pode-se dizer, inveja em muitas outros profissionais. Tem muito profissional aí com dor de cotovelo, tá? Por quê? Porque ele trabalha, ele estudou, ele fez um curso XYZ, não vou falar que profissional que XYZ, ele sabe tudo sobre imóvel e quem tem que avaliar é ele, não um corretor que nunca estudou, que nunca fez um curso disso ou daquilo. O problema é dele, que estudou e não sabe, não tem o feeling de saber valor de imóvel como nós. Tá? Esse problema é dele, não é nosso. Ao outro lá, eu estudei, eu estou atuando neste processo há 5 anos, 6 anos, vem o perito aí que vai trabalhar 15 dias, quer ganhar igual eu vou ganhar num processo que eu estou há 5 anos. O problema é dele, certo? A vontade de falar isso aí, o problema é seu, meu amigo, que você escolheu fazer isto. Eu escolhi fazer outra coisa, tá? Eu sou perito avaliador, eu cobro 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para fazer uma perícia. Vou trabalhar 10 dias, 15 dias? Vou, mas eu me preparei para isto, tá? Pega um piloto de jato, o cara estudou, se preparou, quanto que é a hora? Vai comparar com o cidadão que dirige um carro de entrega, né? Então, ou tem uma historinha que sempre contam por aí, né? O cidadão chegou lá num mecânico de aeronave, de aviões, e falou, meu avião está com esse defeito, não sei o que, não sei o que. O cara falou, tudo bem, quer que eu arrumo? Eu arrumo. Foi lá, pegou uma chave de fenda e tal, deu 2 voltas num parafuso e pronto. Tá, rápido, né? Que bom, não sei o que, ok. Quanto que é? 10 mil reais. Como 10 mil reais? O senhor gastou 2 minutos ali para apertar um parafuso, não sei o que? Sim, foi 10 minutos para apertar um parafuso. Porém, eu sei qual parafuso apertar e qual o torque eu vou dar naquele parafuso, né? Eu me preparei para isto. Agora, tudo bem, se você quer o desaperto do parafuso, você leva para outro. Né? Então, colegas, é isso, nós nos preparamos, mas para isso nós precisamos estar preparados, estamos preparados mesmo, né? O cidadão chega para mim hoje e fala assim, Prato, mas você não pode cobrar esse valor. Eu falo, por que que não? Por que que não? No meu trabalho, eu coloco o meu preço, o meu valor. Tá, o valor, o preço do trabalho e o meu valor, quanto eu me valorizo. Agora, se eu não me valorizar, você acha que o cidadão lá que está com dor de cotovelo vai me valorizar? Vai concordar com meus honorários? Eu já tive vários casos que o advogado, o advogado fala pela parte, não concordo com o valor cobrado pelo perito, tal. Aí o juiz manda me intimar, o senhor concorda em reduzir? Não, excelência, não concordo. Tá? Porque eu já vi que é ciúme, que ele não quer que eu ganhe, que eu receba o que é justo e o que é... Por quê? Porque ele está trabalhando há 10 anos, 5 anos, 2 anos no processo. Tá? Então, ou seja, colega, nós sempre temos que cuidar desse aspecto aí, tá? Que mais? O perito, para que ele tenha uma boa reputação como perito, ele precisa ser um profissional diligente, tá? Diligente. Agir tecnicamente falando. Dos defeitos grandes dos peritos é
achar que ele é corretor, que ele está como corretor naquele momento. Ele não está. O perito é perito, ele está fazendo um serviço para a justiça. Então, eu não posso ter o mesmo tratamento, um tratamento com este e um tratamento com aquele, tá? Ou eu trato os dois iguais, trato bem os dois, ou mantenho minha distância. Estão me entendendo? Ou eu vou tratar, tudo bom, doutor? Bom dia, boa tarde. Tudo bom, doutor? Bom dia, boa tarde. Então, para ambas as partes, tá? Telefonemazinho, jamais. Doutor, bom dia, ó, aqui é o fulano de tal, eu estou ligando para o senhor para dizer que vamos fazer a perícia amanhã ou depois da manhã, o senhor tem alguma coisa, o senhor vai comparecer, o senhor não sei o quê. Não, tá? Estou falando verbalmente e gesticulando para que fique gravado, que aqueles que não tiverem som, tá? Então, não telefone. Não telefone. E-mail. É obrigatório, a lei, o Código de Processo Civil determina que todas as partes tenham seus e-mails nos autos. Tá? Você recebeu um e-mail, você vai replicar este e-mail, se veio o e-mail dos advogados, né, ali para ser compartilhado aquela mensagem, você vai responder compartilhando a eles também, ao juiz, informando. Este perito designou o dia, hoje são 16, dia 20 de setembro de 2022, às 9 horas da manhã, para dar início ao trabalho de vistoria ao imóvel. Você está trabalhando de outro canto, outros trabalhos, né? Coleta de dados, informações, pesquisa de mercado, com colegas e tudo mais. Mas para fazer a vistoria, você tem que comunicar o juiz, tá? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Por quê? Porque as partes têm que tomar ciência disso, para eles comparecerem ou mandar seus assistentes técnicos, tá bom? Beleza, então vamos à frente, vamos acelerar. Então, não conseguimos terminar aqui. Então, nomeado o perito, eles vão comparecer, vão fazer a sua presença ali, vão estar acompanhando, não interferindo, porém acompanhando a perícia, tá? Eles vão manifestar sobre a perícia lá no momento oportuno, quando o juiz abrir prazo para eles manifestarem, tá? O Código de Processo Civil define tudo isto. Colegas não advogados, depois dá uma lida, interprete bem isto. Eles vão ter momento oportuno. Não é ali, a hora que você está fazendo, você tem que anotar esta luminária. Você não anotou esta luminária, você não anotou este monitor. Você colocou, você mediu o monitor para saber quantas polegadas ele tem? Aí você, com toda a educação, né, que você todo o treinamento, fala, seu perito, seu assistente técnico, seu doutor advogado, ou né, quem estiver, fala assim, o senhor, por favor, deixe que o meu trabalho eu sei fazer, tá? O senhor vai ter um momento oportuno para se manifestar sobre ele, tá? Aqui, o trabalho, quem está realizando o trabalho sou eu. Essa educação, pode ter certeza que ele não vai interferir mais no seu trabalho, tá? Eu já fiz uma perícia que o perito faltava fungar no meu cangote aqui, eu quase dei uma cotovelada nele. Chegava para tirar uma foto do negócio, ele estava colado do lado aqui para ver. Falei, doutor, não gosto de homem muito perto, né? Então, aí, tá ali. Aí uma hora eu parei e dei uma olhada para ele. Acho que ele entendeu, né? Então, colegas, não precisamos ser mal educados, manter, porque amanhã você pode estar na função dele, ele ser o perito e você ser o assistente técnico. Então, se você for assistente técnico, não seja um assistente técnico chato, tá bom? Pode ir outras pessoas também, professor, sem ser o assistente técnico? Pode. Esses dias foi um estagiário, chegou lá o rapazinho, tá engravatado, estava de gravata, perfumado que só, 8 horas da manhã, o chefe dele designou ele, né? Falou, vai lá na perícia.
tudo bom, eu sou o fulano de tal, estagiário do escritório da advocacia, tal, estou aqui para acompanhar a perícia. Opa, tudo bom, Breno Pressa. Ô, Breno, tudo bom, prazer, que bom que você está aí e tal. Aí tal, e ele está lá, né? Sem saber o que ele estava fazendo. Eu falei, Breno, você dá uma ajuda para mim? Pois não, senhor. Segura a trena aí, puxa, segura aí e tal. Puxou, vai para lá. Quando era lá pelas 10 horas da manhã, ele já estava todo suado, né? Então, ou seja, pode, mas não fez nada demais, não conversamos, né? Ele me perguntava algumas coisas, típico de estudante, né? Isso aí, como que é? Eu falava, né? Mais ou menos isso aqui. Vou terminar a perícia, vou mandar para o foro. Eu tenho certeza que ele chegou lá e deu uma aula para o professor dele, para o advogado que ele trabalhava, né? Assim que o perito terminar a perícia, ele vai ter um prazo para ele terminar, ele vai juntar nos autos, aí abre o prazo para nós manifestarmos, tal. Pode ter certeza, porque ele perguntou muito isso. Eu vi um menino muito dedicado, muito interessado. Por que eu não posso conversar? Por que eu não posso dar esse tipo de orientação? Posso. Eu não posso me influenciar. Vamos tomar um chopp. Vamos tomar uma ali, né? Ou não sei o quê. Não. Tá? Então, por isso que a gente não fala no telefone, porque uma coisa é você telefonar para a pessoa e ficar registrado o seu número lá. Você fala, olha, doutor, eu estou ligando para o senhor para dizer que a perícia será amanhã às 9 horas da manhã, ok? Tudo bem, doutor, muito obrigado e tal. Bom, desligou. Você vai lá, faz a perícia. Vamos supor que essa perícia não agrade este cidadão e ele não seja uma pessoa assim de boa índole. Ele vai dizer, excelência, está aqui, registrada a chamada aqui do número tal, telefone do perito, ligou pedindo dinheiro para mim, ligou querendo que eu fizesse um acerto com ele, senão a perícia ia ser prejudicial a mim. Aí, como eu não paguei, aí, quem que pode nos garantir que não tem esse tipo de gente? Eu não tenho esse tipo de pessoa. Eu não garanto que não tenha, tá? Então, eu não telefono. Mas você podia ter telefonado. Não, doutor, eu manifesto nos autos. Desculpa, mas eu manifesto nos autos. Ele que tem que abrir lá o e-mail e ver. Beleza? Fechou. Então, vamos lá. Análise da emissão do laudo. O juiz vai analisar. O juiz, antes de abrir prazo para as partes, tá? Manifestar no laudo, sobre o laudo, ele vai olhar, vai ler, vai te chamar lá, vem cá. Senhor Mário, por favor. O que é isto? O que o senhor está... Como me explica aqui? Um juiz uma vez fez isso comigo. Deu até um frio na barriga. Me explica aqui, como que o senhor chegou nesse valor aqui? Falei, excelência, vamos lá. Daí, essa aula aqui. Cheguei nesse valor, por isto. Isto aqui são amostras, isso aqui são vários imóveis, esses 10 imóveis aqui eu usei como referência. Mas são imóveis diferentes? Sim, são imóveis diferentes. Eu fiz tratamento de fatores. O que é tratamento de fatores? Ai, meu Deus do céu. O tratamento de fatores é isto. Por isso que o perito tem que saber. Para a gente, se for indagado, se for questionado pelas partes, beleza. E quando o juiz quer saber se você sabe? Pode acontecer isso também, beleza? Então, tenha um pouco de... E não precisa ter medo, eu vou na frente do juiz, você não está devendo, não é você que é o devedor, você é um prestador de serviço. Nós somos tratados, se brincar, melhor do que muitos advogados são tratados pelos juízes. Por quê? Porque nós somos parceiro da justiça, nós estamos do lado da justiça, nós estamos do lado do juiz, tá? E não adversário, ou tentando ludibriar, ou tentando isto, ou tentando aquilo, tá? Não estou dizendo que as partes fazem isso, jamais. Estou dizendo que nós auxiliar do juiz. Então ele vai querer uma explicação nossa, por quê? Porque ele sabe que uma vez eu fui conversar com o juiz, ele falou, doutor, aqui eu quero que o senhor capriche nesse laudo, porque tem um advogado aqui, eu falei, já sei, excelência, carne de pescoço, né? Carne de pescoço. O senhor conhece? Eu falei, conheço, a fama não é, a fama corre longe. Falou, ainda bem que o senhor conhece então, tá? Sabe aquele criador de caso, que gosta de querer ganhar, levar vantagem em tudo? Então,
Só que se você manter ali a linha, ele não leva. O que mais? Vamos lá. Emissão do laudo, resolução, nós falamos. Eu preciso colar, tá, pessoal? Não tenho tudo na cabeça, não. Estou colando aqui. Documentação. Nós precisamos, primeiro, quando nós vamos fazer uma perícia judicial, nós vamos receber os documentos que nós vamos fazer a perícia, ok? A certidão do imóvel, né, da matrícula do imóvel, os documentos que forem nos encarregados. Se possível, tá? Isso eu falo para vocês porque eu tenho uns colegas que eu conheço aí, mão de vaca, né? Pão duro, mais que eu. Eu sou meio econômico, tá? Mas não tanto nesse ponto, para não comprometer a minha credibilidade. Não tira, não vai lá no cartório e pede uma certidão atualizada. A certidão tem 5 anos. Aí ele pega aquela certidão e vai fazer a avaliação do imóvel com ela, com base nela. Aquele imóvel já foi vendido, já tem penhora em cima, já tem um monte de coisa em cima que já modificou a realidade atual do imóvel, juridicamente falando, certo? Nós não sabemos se muitas vezes um banco já rematou aquele imóvel, se um outro credor está executando, já penhorou. Então isso nós temos que ter elementos para informar o juiz. As partes ficaram quietas, o advogado da outra parte comeu mosca e não juntou nos autos. Você, como perito, tem a obrigação de, se trata do imóvel, daquele imóvel, você não vai fazer outro tipo de prova. Daquele imóvel, você juntar nos autos a certidão atualizada. Tá? Vai na prefeitura, eu estou ainda fazendo uma via sacra aí nos órgãos públicos para conseguir um documento de um imóvel que eu vou avaliar. Uma hora manda para cá, outra hora manda para lá, não é mais aqui, era lá, agora mudou, agora está no arquivo tem que mandar, fazer o requerimento em um lugar e levar em outro, é assim por diante. Mas é isso, tá? Não é só mel, coisa boa, só flores, tá? A gente tem alguns espinhos também. Então, vamos lá. Então, os requisitos do laudo está descrito lá, ou está descrito na nossa norma, que nós temos que seguir, a 1066/2007, e o que descreve o código, que preceitua o Código de Processo Civil, no artigo 473, tá? Está bem claro lá. O laudo pericial deverá conter é ter, tá? Constar, exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica que vai ser realizada pelo perito, identificação do método utilizado, lembra? Ou pode ser 1, 2, 3, quantos métodos utilizados, ele não diz aqui, esclarecendo e demonstrando ser aceito pelos especialistas da área de conhecimento, tá? Respostas conclusivas. Você não vai falar, eu acho que o imóvel vale tanto, pode valer entre 1 milhão e 2 milhões. Não, colegas, conclusiva, tá? Conclusiva. Eu concluo que, eu confirmo que o imóvel, pelo meu conhecimento, pela minha técnica, vale tanto, certo? Com base nisto, sempre com dados técnicos. O perito pode se valer do termo prejudicado? Importante. Não falei isso com vocês, mas está lá na frente. Infelizmente, pelo artigo Código de Processo Civil, ele não segue uma ordem cronológica de fatos. O artigo 473 diz que o que deve conter no laudo pericial, certo? Aqui ele fala que como deve ser respondido os quesitos. Só que quesitos está lá na frente. Está lá no artigo lá para frente. Então, ou seja, ele nem explicou o que é quesito, ele já está dizendo que como deve ser respondido. Tá? Então, nós vamos fazer esta apresentação, esta mudança de ordem. Quesitos, para quem não sabe, são perguntas. O juiz faz pergunta, normalmente é assim, não quer dizer que sempre seja assim. Queira o senhor perito informar a este juízo, informar-nos se o imóvel está registrado em qual cartório de registro de imóveis. Se o imóvel está registrado
Em caso positivo, qual o cartório e número do registro? Você vai lá na matrícula do imóvel, atualizada que você tirou, está registrado no primeiro ofício, sob o número tal, 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 tal. O imóvel, queira o senhor perito, muitas vezes ele vai fazer só uma vez, queira o senhor perito, o resto ele vai fazer o imóvel edificado, está registrado, averbado na matrícula do imóvel, averbado, não é registrado, averbado na matrícula do imóvel, você vai ver lá na matrícula, terreno de 12 por 30. Aqui tem um prédio de 2 andares, na casa de 2 andares, 2 pavimentos. Então não está averbado, né? Por quê? Porque teria que estar aqui uma casa edificada, uma casa com tantos metros quadrados, de isso, daquilo, tal. Chama averbação. Então você vai dizer, não, excelência, não está averbado, consta tão somente a descrição do terreno e não do imóvel edificado. Então você não vai dizer sim, não, talvez, não. Vai explicar por quê. Queira o senhor perito dizer se o imóvel que está descrito na matrícula corresponde, o tamanho do imóvel descrito na matrícula, corresponde com o tamanho do imóvel em solo físico. O que significa isto? Se for uma casa, você faz igual eu fiz com o estagiário lá. Dá uma ponta da trena para ele e você puxa a outra e vai medir a casa. Medir o terreno, Mas e se é uma fazenda? 10 mil hectares. Então, você já tinha que ter visto lá no momento de dar os honorários, você já tinha que ter visto isto, que você vai precisar contratar um topógrafo. Um topógrafo, para um caso desse, custa 10, 15 mil reais. Você cobrou 10 mil para fazer a perícia, ou só o topógrafo vai te cobrar 10, e aí... Quer dizer que você vai pagar para trabalhar, ou não vai concluir o trabalho, não vai apresentar o valor, o tamanho da área. Significa que ou você vai pedir uma suplementação de honorários, que eu vou falar mais daqui a pouco, ou você vai ter que trabalhar de graça. Vai contratar um amigo seu topógrafo, ir lá medir a fazenda e falar, excelência, a fazenda tem 10 mil hectares no papel, mas no solo, na verdade, ela só tem 8 mil. A briga estava aí. Quando um vendeu como 10. Na hora de vir lá medir, só tinha 8. Então, eles estão brigando por 2 mil hectares. 2 mil hectares, dependendo da região. Tá? Então, colegas, cuide muito bem dos quesitos, de interpretar os quesitos. Ah, professor, eu não sei, eu estou começando agora, eu estou cru ainda. Mas tem um amigo seu que sabe. Tá? Professor, Mário Prates, posso te mandar fazer uma pergunta? Manda no WhatsApp. Posso te ligar, te fazer uma pergunta? Opa, pode não. A hora. Professor, tem um quesito aqui que está dizendo isso, que quero o senhor perito identificar quantas divisões de pasto tem, qual é o tamanho de cada divisão. Eu já vou falar para você, 10 mil reais. Onde é a região? É 100 quilômetros da cidade. 100 quilômetros da cidade? Região de asfalto? Região de terra. Pode cobrar 10 mil reais a mais do que você iria cobrar para fazer só a avaliação. O perito vai te cobrar mais ou menos isso. Tá? E pede, quanto que é o prazo que ele deu? 10 dias. Pede prorrogação de prazo de pelo menos mais 10, que não vai dar tempo. O perito vai gastar uns 5 dias. Então, o topógrafo vai gastar uns 5 dias. Porque você já tem um topógrafo amigo teu, já telefona para ele e ele vai te dizer isso. Eu estou ocupado, eu tenho serviço, não dá para fazer de uma vez só, eu tenho que ir lá em 2 vezes, duas oportunidades e tal. Então, cuide muito bem desses quesitos, tá bom? Então, quando tiver quesitos repetidos, ele fez um quesito lá na pergunta 1 e lá na 10ª, mesmo quesito, mesma pergunta. Você vai lá na resposta que você deu na 1, para o quesito 1, copia ele e cola lá na resposta do 10. Conforme, antes, você vai escrever isso, antes de colar. Conforme já respondido ao quesito número 1, 2 pontos. Abre parêntese, coloca entre parênteses, né? Parênteses é isso aqui, que o colega que não sabe, aquelas duas
sinalzinho em cima, e cola a resposta que você deu lá. Não deixa aquela resposta mal educada, já foi respondido. Mesmo a resposta do 1. Eu já vi vários quesitos assim. Mesmo a resposta do 1, mesmo a resposta do 5, mesmo a resposta do 6. Não é. Tá? Muitas vezes ele muda uma forma de fazer a pergunta, muitas vezes ele muda a ordem, então você tem... E aí, para você não ser também, muitas vezes o cidadão quer dar o troco, né? Ele viu que você deu uma resposta mal educada, ele vai falar que eu vou dar outra mais mal educada nele ainda. Então você fala, conforme já respondi, ou no mesmo sentido que foi respondido na primeira, ou na número 1, a resposta para o número 5, 10, 15 é esta. E cola ali, bom? Vamos lá para frente, acelerar. Ixi. Como que é aqui? Como que tá aí, Rodrigo? Já vai ser 11? Ixi. Vamos lá acelerar. Colegas, então vamos lá. Os trabalhos têm que ser prazo. Vamos falar rapidinho sobre isso. Pergunte. Se você não viu a data da audiência, você pergunta para o gestor, seu gestor, ou para quem te mandou o e-mail, qual é a data da audiência? Já tem audiência de instrução marcada, definida? Não tem, o seu perito. Então beleza. Mas se tiver, você tem que entregar o laudo de pericial 20 dias, tá? 10 mais 10, 20 dias antes da audiência, 20 dias úteis. 20 dias úteis antes da audiência. Para quê? Para que o juiz oportunize as partes a manifestarem sobre o laudo. Para que eles não aleguem que não tiveram conhecimento, que não sabiam o que foi decidido, e o que foi avaliado e tal. Tá? Então, cuidem disso. Se você o prazo que o juiz te deu, 20 dias para fazer a perícia, vai coincidir com a audiência, a data da audiência, você entregue o laudo antes. Não atrapalhe a audiência. A audiência é o principal ato de um processo. A audiência de instrução é o principal ato de um processo. Então, não compete a nós, perito, então não assuma, não aceite. Doutor, o senhor gestor, excelência, eu não posso aceitar porque tem menos de 20 dias para mim fazer essa audiência, essa perícia, e eu não tenho condições técnicas de fazer antes. Tá? Não tenho condições técnicas de fazer antes. Por quê? Porque eu vou comprometer o prazo da audiência. E se desmarcar uma audiência que as pessoas já estão esperando há anos e tal, pode complicar, tá? Vamos lá, então rapidinho. Tem laudo de avaliação completo e tem laudo de avaliação completo, que eu digo assim, complexo, tá? Com vários peritos, engenheiro civil, topógrafo, engenheiro agrônomo e o corretor ou avaliador. Tem laudos mais simples, tá? Isso a gente pode, o juiz nomeia você, perito, avaliador. Você viu que vai precisar de topógrafo, vai precisar de engenheiro, eletricista, vai precisar de engenheiro agrônomo, engenheiro civil, você já orça esses profissionais, chama equipe multidisciplinar. Eu vou pagar 3 mil para o topógrafo, 5 mil para o engenheiro, 3 mil para o agrônomo e 2 mil para o negócio. Deu 6 mil. Excelência, meus honorários são, vamos fazer a hora técnica lá. Ok? Quem pode participar da audiência? Advogados, estagiários, representantes do Ministério Público e as partes. Não, participar não é dar opinião, ok? Beleza. Professor, mas se chegar lá, eu estou lá sozinho na audiência, no horário. O horário é horário. Você marcou para 9 horas, esteja lá 10, 15 para as 9. Pega a sua prancheta, né? Se tiver alguém lá, você se apresenta, pega aquele aplicativo que nós já ensinamos, qual é, o timestamp, tira uma foto, por exemplo, eu estou aqui, vou avaliar esta casa, eu pego aqui e tiro uma foto, aqui embaixo vai sair horário, 9 horas, tá? No local exato onde eu estou, vai aparecer na prova. Ninguém vai dizer para você que você chegou 10 minutos atrasado ou você começou antes. Eu faço isso, é uma sugestão. O perito, ele responde civil, responde criminal e responde penal e responde administrativamente pelos seus atos. Se nós fizermos barbeiragem,
tá? Nós podemos responder administrativamente. Se nós agirmos ilegalmente, aceitar suborno, e tem gente que oferece, tá? Tem gente que oferece para você avaliar abaixo ou acima, então cuidado com isto. Nós podemos responder criminalmente, tá? Ser preso, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Nós podemos pagar indenização para outra parte, danos materiais e danos morais, por não ter agido corretamente. Bom? Então, terminamos esta fase do processo. Honorários, nós não podemos falar sobre honorários sem fazer uma aula específica de honorário, quesitos e honorários, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque quesitos é que vão influenciar diretamente nos honorários, nas horas técnicas que nós vamos ser necessário para nós falarmos sobre ela. Quer ver? Deixa eu chegar lá, eu estou adiantando algumas questões aqui. Valorização, atuação do perito, terras, avaliação de bens do espólio, perícia e inventário, avaliação, formulação de quesitos, tá? Tem pessoas que têm facilidade de, em 2, 3 palavras, ele expressar o que ele quer. Tem outros que muitas vezes escreve 10 páginas para dizer o que ele quer. E assim funciona nos quesitos também. Tem advogados que faz 3, 4 perguntas e você sabe o que ele quer e chega num ponto. Tem outros que faz 20 perguntas que dá mais nó do que tudo. Tá? Então acaba confundindo as coisas. E nós temos que responder todas. Ok? Que mais? Quais as cautelas do perito? Já falei, sem telefone, sem amizade, sem tomar cerveja, sem ir pescar, sem ir para a praia, com alguém das partes. Quantidade de perguntas não tem, o juiz pode fazer, o devedor pode fazer, o credor pode fazer, o Ministério Público pode fazer, quantas eles quiserem. O que mais? A colocação das perguntas não importa, a ordem que vai ser feita ali, o ideal é que fosse numa ordem cronológica correta. Honorários, tá? Rapidinho. Honorários são calculados em horas técnicas, não é em percentual. Ué, como assim, professor? Todo mundo cobra percentual. Tá errado. Tá errado. Ah, mas um professor falou isso. Se este professor falou que pode cobrar em percentual, me desculpe, mas muito fatalmente ele vai ser impugnado. Eu, como advogado, impugnaria. Porque o perito não ganha comissão, não ganha percentual, não ganha honorários em cima percentual em cima do valor de imóvel. Vamos supor que eu tenho uma casa de R$1 milhão, eu vou cobrar 0,5% para fazer a perícia, a avaliação dessa casa. No particular eu cobro até 1%. Tá? No particular, mas no judicial não. Por quê? Porque se acontecer isso, o que pode passar na cabeça da outra parte? Olha, a casa vale 1 milhão, a casa vale 800 mil, mas o perito avaliou ela por 1 milhão. Por quê? Porque ele quer receber 1% sobre 1 milhão e não 1% sobre 800 mil. Tá? Estou dando um exemplo. Então, o perito está puxando para cima porque ele quer puxar para cima os honorários dele. Isso aí é fatal. Normalmente a parte prejudicada, a parte que se sentiu prejudicada, alega isto. Então o perito judicial cobra horas técnicas, horas de trabalho. Quantas horas eu vou gastar para ir na fazenda? 4 horas, 2 para ir, 2 para voltar. Não é parar no barzinho e ficar tomando uma cerveja 2, 3 horas, 4 horas, né? E depois, vou computar isso aqui. Não, é hora de trânsito. Todo mundo sabe quantos quilômetros a gente gasta para uma estrada de asfalto e numa estrada de terra. Bom, o que mais? Então calculamos as horas, quem vai pagar? Quem pede a perícia ou quem o juiz determina, tá bem? O que mais? Os honorários, então eles são as horas trabalhadas para verificar, ir ao imóvel, para fazer a vistoria do imóvel, tá?
A gente põe quanto tempo eu vou gastar para vistoriar esse imóvel. Eu fui fazer a avaliação numa fazenda, eu coloquei 4 horas. Tá? Fazenda pequena, fazendinha, uma fazenda de 100 hectares, 97,3 hectares. Falei, em 4 horas eu faço. Só que eu demorei 2 horas para o cidadão abrir a porteira para mim. Ele não abria, eu telefonava aqui para minha secretária entrar em contato com o escritório dele, né? Mandar o e-mail para o escritório dele para ele responder e não conseguia. Aí tal, eu larguei o carro do lado de fora da porteira, fui a pé 3 quilômetros para dentro da terra, da fazenda, o risco de um cachorro me morder, de qualquer coisa, né? Cheguei todo suado lá, o dono da fazenda estava lá, me atendeu mal, telefonou para o advogado demorou mais 1 hora para chegar. Então, ou seja, esse prazo não está computado, mas eu vou cobrar. Vou explicar tudo isso, porque tenho tudo registrado no meu celular. O horário, tudo que, né, os horários, as fotos que eu tirei e tal. Então, eu vou cobrar 3 horas a mais de que ele me fez, 4 horas que ele me fez esperar. Bom, então isso nós calculamos. Quanto tempo você vai precisar para ver os imóveis da volta, quanto tempo você vai precisar para ver o que tem em torno, para fazer as pesquisas de mercado. Tá? E aí nós chegamos, normalmente o valor da perícia é o dobro de 10% do salário mínimo, ou seja, seria 20% do salário mínimo. O salário mínimo está 1.200, nossa hora técnica é 242, certo? Então, 242 é a hora técnica. Eu gasto para fazer uma avaliação do imóvel urbano, aqui uma casa, na faixa de 12 horas. 12 vezes 240, quantos dá? Modelo de proposta de honorários, vou ver se a escola vai passar isso para vocês. Modelo de como que qualifica, o agente se qualifica ali, tá? Metodologia a ser aplicada, tipos de imóveis que nós vamos avaliar, nós temos que descrever, equipamentos que nós vamos precisar, tá? Topógrafo, engenheiro, eletricista, florestal, agrônomo e tal. Prazo para entrega, o prazo que o juiz fixar e o valor dos seus honorários. Tá bom, colegas? Então, nós temos a metodologia a ser aplicada, né? E vamos calcular o valor daqui, tá? 2 vezes o valor vezes 10 do salário mínimo, então 1.212 vezes 2 dá 2.422, vezes 10%, 242. Esse é o valor da nossa hora técnica, tá? Olha, como já ultrapassamos o horário, eu tenho que agradecê-los pela paciência, tá? Espero encontrá-los um dia presencialmente, se não encontrarmos no dia a dia aí da profissão, e torço para que sejam bons profissionais, para levar o nível da nossa categoria cada vez mais alto. Tá? Um grande abraço a todos, espero vê-los em breve.